Tem Método, com Carlos Andreasa. Hora de conversar com Carlos Andreasa. Banco Central se nega a fornecer informações sobre as reuniões entre Galípolo e Alexandre de Moraes. Ainda o Master. Andreasa, bom dia para você. Bom dia, Luiz Megali, Carla, Sheila. Ainda o Master e ainda o Master por muito tempo. Acho que prosperará a hipótese, tem de ser sempre considerada desse caso ter vindo para ficar como elemento para condicionar, inclusive, os humores eleitorais do brasileiro. É um ponto de atenção. Nesse escândalo que, entre outras coisas, ou entre outras formas, poderia ser classificado como o escândalo dos sem agenda. O escândalo fora da agenda. Já reparou que todo mundo, ou quase todo mundo, agentes importantes, porque o escândalo Master está na esquerda, na direita, no centro, está sobretudo em cima, né? À esquerda, à direita e ao centro. Está em todo lugar. Todo mundo se encontrou. Ninguém falou sobre o caso Master. Ou, se falou sobre o caso Master nesses encontros, falou de maneira virtuosa, pensando na República, sob a melhor linguagem republicana. Tudo isso, no entanto, fora da agenda. É uma conta que não fecha. E aí chegamos a essa informação do Jornal Globo, da coluna da grande Malu Gaspar, de que o Banco Central... É república ou não é esse troço? O Banco Central do Brasil se negando a fornecer informações sobre reuniões entre Alexandre de Moraes e Gabriel Galípolo. Negativa formal, sem detalhes sobre o que teria acontecido, com a seguinte justificativa, argumento, pretexto, cada um chame como quiser: risco à segurança da sociedade e do próprio Estado, porque, em tese, é a versão oficial, na qual eu não acredito. Eu acredito na apuração jornalística. Em tese, teriam se reunido para conversar sobre a Lei Magnitsky, o que já seria bizarro, porque se o tema fosse Lei Magnitsky, relativamente à aplicação dela, esse encontro com o Banco Central, podendo o Banco Central ajudar de alguma maneira, acho que não poderia, mas esse encontro deveria ser feito, mediado, tocado pela presidência do Supremo, institucionalmente. Naquela ocasião, Roberto Barroso e Gabriel Galípolo. Não é Alexandre de Moraes desse jeito: meu irmão, chega aí, tô chegando aí, vamos conversar. E isso, dessa forma, sempre fora da agenda, tem essa desculpa do risco à segurança da sociedade e do próprio Estado. O risco, na verdade, arriscada, repito aqui, está a República. Estaria a República na hipótese de que houvesse uma, porque o caso Master, esse caso fora da agenda, e também por isso, mostra o baixíssimo índice de desenvolvimento da ideia republicana entre nós. O Banco Central informou aos repórteres do Globo que não... Atenção a isso, minha gente. O Banco Central do Brasil informou aos repórteres do Globo que não documenta encontros entre seu dirigente, Gabriel Galípolo, e altas autoridades da República. Oi! O Banco Central não documenta encontros entre seu dirigente e altas autoridades da República? Não! Eu sou a favor da autonomia do Banco Central, vou defendê-la até o fim. Mas isso aqui é uma perversão da lógica da autonomia. Isso não é empresa privada, não é a gestão da casa da rapaziada. É o Banco Central do Brasil, com as responsabilidades que tem. Eu quero apresentar aqui uma incoerência, porque vocês ouviram aí. O Banco Central não documenta encontros entre seus dirigentes e altas autoridades da República. Por sorte, temos memória. Em dezembro de 2025, Gabriel Galípolo, a autoridade, o dirigente do Banco Central, que, segundo o Banco Central, não tem documentado seus encontros com altas autoridades da República, Gabriel Galípolo, em dezembro, numa entrevista, disse o seguinte. Então é uma coisa ou outra. Do ponto de vista da questão do Master, diz ele, sabia que esse é um caso que tem que ser absolutamente gabarito. Ele é um gabarito completo porque a gente precisa que todo o processo se sustente ao longo do tempo. A gente documentamos tudo. Cada uma das ações que foram feitas, cada uma das reuniões, cada uma das trocas de mensagens, cada uma das comunicações, tudo isso está devidamente documentado. Ué, uma coisa ou outra, gente boa. Ou bem e mal, né? O Banco Central não documentou os encontros do seu dirigente com altas autoridades, ou, diz Gabriel Galípolo, o troço foi documentado. A terceira hipótese é de que o Banco Central não documenta, existe uma documentação informal, um registro informal, sei lá, Gabriel Galípolo gravou no celular dele, guardou no celular dele, uma coisa por fora. Tudo é possível e tudo é por fora da agenda. Para encerrar a coluna,
Eu já falei aqui e repito que acho que houve omissão do Banco Central. O Banco Central não demorou a agir. Melhor, reformulando. O Banco Central não se precipitou a agir, ele demorou a agir. E isso desde 2024. E sim, na gestão de Roberto Campos Neto. Eu estou dizendo isso porque prospera, circula ideia, informação, uma certa pauta de que Roberto Campos Neto poderia ser agente solitário de uma omissão. Como se no Banco Central fosse possível. O Banco Central que tem uma diretoria, que tem um corpo técnico. Como se fosse possível que, por vontade de um presidente do Banco Central, um escândalo como o do Banco Master não fosse tratado, não fosse enfrentado. Se é verdade que o Banco Central demorou a agir, se é verdade que ele se omitiu em algum grau, e a ver qual grau será esse, não poderá ter sido. As coisas são mais complexas, não dá para classificar assim ligeiramente. Um escândalo da esquerda, um escândalo da direita, as coisas têm mais camadas. Não poderia ser somente por vontade de Roberto Campos Neto. Isso parece uma obviedade. Eu digo isso também porque parece, de repente, que o Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central, caiu de paraquedas no Banco Central, que de repente ele virou presidente do Banco Central. Ele estava em Marte ou na Lua. Aí Lula indicou, pegou lá e botou aqui, ele não sabia de nada, chegou, se deparou com o escândalo Master e resolveu o problema. Esse texto prospera e essa conta não fecha. Inclusive porque Gabriel Galípolo era diretor do Banco Central. Desde 2023 ele estava lá. Ele estava lá em 2024. De modo que se houve omissão do Banco Central, ele fez parte disso. É impossível considerar que um escândalo como esse seria abafado, não tratado. Fernando Haddad, na entrevista que deu aqui à Band News FM ontem, deu essa sugestão de que a coisa era muito opaca e que não havia informação, inclusive para proteger Lula, né? Porque em dezembro de 2024, Lula recebeu Daniel Vorcaro. Fora da agenda, claro. Com o Gabriel Galípolo presente. Mas naquela altura, dezembro de 24, não se sabia de nada, a coisa era opaca, não sabia a extensão do troço. Aí, em janeiro, o Gabriel Galípolo assume, como se não estivesse lá, e aí sim, aí resolve o problema do Banco Master. É ruim de acreditar nesse troço, meus amores, é ruim. As coisas têm que ser tratadas com mais responsabilidade. Andreasa, e nas esferas um pouquinho mais baixas, vou aproveitar que a gente tá com um tempinho aqui. Coisa rara, tá sim. Coisa rara, ô Andreasa. Mas também não abusa, hein? São só uns minutinhos. Esse escândalo... Eu li muito sobre o Banco Master, até para conseguir entender a dinâmica da coisa durante as minhas férias. E eu senti ali um cheirinho de Brasil. Sabe quando você volta do exterior e fala, eu tô no Brasil? Aquela coisa que para o leigo explica, né, o funcionamento, a lógica de um jogo político, de um jogo econômico. É quando você passa a vida inteira olhando para um deputado e fala assim, pô, mas como é que esse cara ganha um salário que é de classe média, ok, classe média alta, mas tem uma vida de multimilionário? Como é que é isso? Como é que esse banqueiro, etc., como é que esse empresário, como é que é a influência? Tá tudo lá, cara. Tá tudo lá. A história do banco, do hotel, do Taiaiá, pelo de Deus, isso aqui, ioiô, é um pouquinho de Brasil, Taiaiá. Cara, é a cara. São esquemas esquisitíssimos, de gente muito poderosa, que de repente se interessou em bloco por um hotel que fica numa represa no interior do Paraná, com todo o respeito às belezas naturais do Paraná, mas por que todo mundo se apaixonou tanto por aquele lugar? Né? E aí o Toffoli passando lá 50 dias por ano, caramba, vai gostar de represa assim, hein? Tanta coisa acontecendo e a impressão que eu tenho... E nem é um resort de luxo também, legal, mas não é um resort de luxo também como se queira vender e tal, né? E aí, o Andreasa, conversando com o Orengo mais cedo, falava, a impressão que dá é que o mundo político inteiro, ninguém tá se sentindo seguro para bater no peito e falar, eu tô com as mãos limpas. Porque ninguém quer se aprofundar nesse assunto. Sabe quando o cara dá entrevista e fala, tem que investigar tudo, tem que investigar Banco Master, mas aí o cara já começa a falar do INSS, aí ele já muda de assunto, é cachorro-orelha, é caminhada, é o raio, e ninguém realmente se ocupa de falar de maneira assertiva a respeito desse assunto. A impressão que dá é que todo o mundo político está em compasso de espera, achando que está na linha de tiro do ventilador quando a coisa bater nele. Você tem toda a razão, e um bom exemplo é o Flávio Bolsonaro, né? Esse seria um caso para ele estar explorando. É uma chance para ele, porque é a chance de despertar o sentimento antissistema, o sentimento anticorrupção, seria um elemento novo capaz de o colocar no jogo. Ele hoje perderia a eleição para Lula. Deveria estar batendo esse tambor o tempo todo.
o caso Master, falando de Dias Toffoli, do Hotel Taiaiá, mas não fala zero, não se manifesta. Então é isso, o caso Master está em todo lugar e o Dias Toffoli está no coração de muita gente, inclusive da família. E na nossa vitrolinha, quem é que está? O grupo Só Preto Sem Preconceito, eu não ouvi esse samba há muito tempo, Insensatez, do grande Assir Marques e do Chiquinho. Eu adoro esse samba, quando toca na roda de samba, você sabe que a roda de samba é boa, que o pessoal tem recurso, conhece esse samba. Insensatez, adoro. Só Preto Sem Preconceito. Beijo, meus amores, até mais tarde. Eu volto às 2h, tem método, tá? Tchau. Procura reconciliação, pois sabemos muito bem como dói a separação. Seu doce perfume me envolve e devolve o carinho ao nosso viver. Sou feliz a seu lado, meu bem. Querer, não brigue, amor. Não brigue comigo, amor. Não magoe meu coração. Porque estamos juntos. Para o que der e vier. Me faz um derro bem gostoso e me chama de benzinho.